Wellington, a ti também, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite ao colega Saulo Agostinho e a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui para falarmos sobre política internacional. E é exatamente um gosto também sempre receber-vos aos dois, a ti igualmente, Wellington, bem-vindo. Vamos olhar para as notas da atualidade internacional, tal como fazemos habitualmente a esta hora aqui no Hora 10 da Noite, e é seguramente para os acordos assinados aqui entre a Alemanha e o Uzbequistão que nós vamos começar aqui por olhar. Um dos focos destes acordos está na simplificação da entrada de trabalhadores e é, portanto, o nosso primeiro olhar das notas da atualidade internacional desta noite. Wellington, como é que olhas aqui para este avanço dado por estes dois países? Olha, recentemente eu falei aqui no Hora 10 que a tendência de parcerias entre países membros da União Europeia seria a busca de relações bilaterais individualmente, porque o conjunto, o bloco, possui hoje muitos interesses conflitantes. Então, os países estão buscando, dentro das suas necessidades específicas, os melhores parceiros e parcerias para que os seus problemas imediatos possam encontrar as melhores respostas, porque existe, sim, uma pressão muito grande entre os cidadãos. No caso da Alemanha, a questão da imigração atingiu um nível extremamente perigoso, porque chega a ameaçar até mesmo a questão da segurança dos cidadãos, tanto dos cidadãos alemães como também dos imigrantes. Nunca é demais lembrar, Dorivaldo, que esses imigrantes, eles não queriam sair dos seus países. Eles foram forçados a deixar os seus países por causa de guerras e sabotagens que são promovidos por blocos, entre eles a União Europeia e a própria NATO, dos quais a Alemanha faz parte. Então, ficou acordado entre a Alemanha e o Uzbequistão, que os lados promoverão uma estreita parceria com o objetivo de aprofundar e expandir a cooperação dos dois países e suas sociedades, tanto em formatos bilaterais, quanto também dos multilaterais, nas 4 áreas que foram destacadas aí por você, que passam necessariamente pela questão da imigração, a questão de impedir que o Uzbequistão seja usado como intermediário dos produtos russos, que é uma grande mentira isso, porque a Alemanha vai continuar comprando através de intermediário. Então, o acordo foi bastante amplo, eu destacaria esse ponto. Os laços buscam determinar mutuamente as formas e as direções da cooperação em cada área específica. Os lados concordaram que o acordo entre a Alemanha e o Uzbequistão sobre cooperação técnica de 2001 deve continuar automaticamente. A declaração conjunta não foi um tratado internacional e, consequentemente, não cria direitos e obrigações entre as duas partes, mas não deixa de ser uma formalidade interessante para que os cidadãos dos dois países possam ter uma referência sobre aquilo que foi feito. Então, esta declaração conjunta, ela pode ser emendada a qualquer momento por consentimento mútuo por escrito de ambas as partes. Estes foram os destaques desse acordo. Aí tem a questão que você mencionou, en passant, mas que é importante. O Uzbequistão é intermediário de diversos produtos russos, entre eles o gás, o diesel PN590, que é o mais consumido na Europa, e entre outros commodities do petróleo. Portanto, Dorivaldo, esse tipo de anúncio é interessante para uma relação bilateral, mas não afeta no conjunto da União Europeia o quadro que está sendo desenhado desde que iniciou a operação especial ou a guerra, como preferir chamar, dependendo da ótica, da Ucrânia.
Wellington, olhando ainda aqui para este assunto, e o Issal também já fez aqui a referência, o líder do Cazaque pediu então a Schulz que apoie o plano de paz da China para a Ucrânia. É um pedido que poderá causar aqui que tipo de efeito? Olha, quem pede paz está sempre com a razão. A economia alemã está passando por um termo popular, perrengue, porque não soube lidar com a questão da paz, né? Preferiu o confronto com a Rússia e está colhendo os piores frutos disso. Então, quando o Uzbequistão fala sobre o plano da China de paz, que não é um plano só da China, é um plano também dos países africanos, é um plano também do Brasil, é bom que diga isso. As pessoas falam na tentativa de demonização, e demonizar a paz, isso é realmente algo que deveríamos estudar depois, no futuro, com muita tranquilidade. Então, o Uzbequistão sabe que até mesmo o seu progresso, o seu desenvolvimento, depende da estabilidade dessa questão Ucrânia-Rússia e também dos países europeus como um todo. Por isso, o pedido é extremamente oportuno, maduro, é uma demonstração de maturidade política muito grande e que nós devemos aqui exaltar, porque é o único caminho para que a Alemanha possa recomeçar. E esse pedido do Uzbequistão, ainda que seja em defesa dos interesses próprios, ele acaba por ser em defesa dos interesses coletivos, Dorival. Certo. Wellington, Starmer diz que vai contribuir com cerca de 4,75 milhões de euros para a luta contra a imigração irregular de Meloni. A olhar para aquilo que se prevê fazer e para este investimento também, eu pergunto-te mesmo se são fórmulas que prevês aqui com algum resultado para o fim ao qual foi desenhado. Dorivaldo, o Reino Unido não tem esse dinheiro. Então, não vamos aqui criar ilusões. Prometer ele pode, mas não tem esse dinheiro. E não vai ter esse dinheiro no médio prazo. Então, isso é apenas marketing. Marketing porque a questão da imigração, que tem sido debatida com muita força, observe que foi o primeiro tema também nosso, em relação à Alemanha, é um tema que já foi prognosticado por nós no início da guerra da Ucrânia. Iria acontecer esse fluxo migratório. Você que me assiste aí deve recordar que falavam sobre isso, a exaustão. Agora o problema está aí. O problema é real, mas é consequência dos erros de um passado recente. Mas existem outras questões que não estão sendo, e talvez o colega Issal tenha sido muito feliz quando falou sobre o comunicado final dessa visita, como algo extremamente protocolar. Porque as questões realmente relevantes para essa conversa que levou o primeiro-ministro do Reino Unido à Itália estão ligadas a uma possibilidade da intensificação da guerra com a Rússia. Isso está sendo desenhado pelos Estados Unidos, isso está sendo desenhado pelo Reino Unido, e vários países estão sendo procurados para uma espécie de preparação de uma ação conjunta da NATO contra a Rússia. Estamos na iminência de uma guerra, terceira guerra mundial, né, que pode ser uma guerra nuclear, uma hecatombe. Isso tem sido repetido por Vladimir Putin, e não por mim. Tem sido alertado por profissionais sérios, como Scott Ritter, como McGregor dos Estados Unidos, que são pessoas comprometidas com a sensação de paz. Ainda que sejam militares, eles sabem que uma guerra que tenha que recorrer à questão nuclear, ela será a catástrofe da humanidade. Então, esses temas não vão ser publicados na imprensa, Dorivaldo. As populações estão sendo enganadas, mas o passo a passo está sendo dado na medida em que o que está sendo discutido aqui é se vai haver a autorização para que a Ucrânia lance armas de longo alcance em solo russo, que graças a Joe Biden, isso foi evitado na sexta-feira. Por isso, essa questão da imigração é relevante, tem sido um problema para a Itália, tem sido um problema para a Alemanha, para o Reino Unido,
mas esse encontro ele foi um encontro sobre guerra, e uma guerra que está sendo construída silenciosamente, e eu posso dizer que a situação está ficando cada vez mais delicada. Wellington, acreditas também numa ameaça à democracia, tal como sugere o atual presidente das suas palavras, ou tens uma opinião que, digamos, vá mais de encontro a esta que o Issal acabou agora de nos expressar? Reforça o que Issal falou, mas eu acrescento algumas informações À vontade. que são pouco difundidas na imprensa, inclusive da própria Bolívia. O Luiz Arce, ainda que seja, como o Issal colocou, partidário e tenha aparentemente uma mesma linha ideológica, ele é pró-Estados Unidos da América. O que está em disputa na Bolívia são os recursos do gás e do lítio. E o Luiz Arce, ele tenta fazer com que a parceria da Bolívia com a Rússia e China seja prejudicada, em oposição ao que Evo Morales propõe, que é uma reaproximação, um aprofundamento da relação com a China e também com a Rússia, porque todas as guerras e instabilidades do planeta estão necessariamente nessa disputa de unipolaridade versus multipolaridade. O mundo está interconectado e não importa se é na Bolívia, em Taiwan, na Ucrânia, em Israel, na Palestina, onde quer que seja, essas frentes estarão sempre em atrito, porque o mundo está sob tensão nessa disputa entre o que é unipolar e o que é multipolar. Essa é a verdadeira essência dessa situação. O Evo Morales quer ser o candidato em 2025, mesmo que a justiça da Bolívia tenha declarado ele como banido. Então ele vai ter que se utilizar da popularidade que tem. Só para que você que está me assistindo tenha uma ideia, se a eleição fosse hoje, Evo Morales teria 70% dos votos. Então, que democracia é essa aí? Que o povo quer uma pessoa e a justiça não quer que ele seja candidato. Então, o que está em jogo aqui não é nada de democracia, é parecidíssimo com aquilo que Nicolás Maduro não deixou acontecer na Venezuela, quando impôs a sua vitória contra o presidente que foi reconhecido na Espanha, o González. Não sei se ele vai governar a Espanha, mas ele está fugindo por lá, né? E foi reconhecido pela Espanha como presidente da Venezuela. Então, o que está em disputa na América Latina e nos países ricos em diversos commodities, Dorivaldo, é isso aí. China, Rússia, o Irão versus Estados Unidos, União Europeia, países da NATO de um modo geral. Então, mais um capítulo, mais uma novela que vai terminar com manifestações, protestos e vamos ver quem tem mais, como diria na gíria, farinha no saco para poder ganhar essa disputa, essa queda de braço. Exato. Vamos então olhar para o quarto e último assunto desta noite. Vamos olhar aqui para os Estados Unidos da América. Donald Trump poderá ter sido, portanto, vítima de mais uma tentativa de assassinato. O FBI investiga esta tentativa de assassinato de Donald Trump, mas eu pego mesmo aqui o Wellington para começarmos a nossa conversa. Wellington, são, portanto, tentativas sucessivas. Se formos aqui a calcular, estamos a falar já de duas, o que nos levam a perguntar o que podem levar-nos estas duas tentativas aqui a deduzir também. O jogo de interesses, Dorivaldo, estamos falando aqui de um candidato que promete dialogar com a Rússia, que desagrada em cheio a expressiva máquina de dinheiro que é essa guerra na Ucrânia e outras guerras. Então, mesmo que o Donald Trump não seja nenhum artífice da paz, como ele tentou se apresentar, mas pelo menos ele poderia retardar o que chamaríamos de hecatombe nuclear, já que ele promete um diálogo franco com Vladimir Putin para evitar o confronto direto entre Estados Unidos e Rússia. E é isso que está em jogo. É muito dinheiro. Todos os dias, nós aqui no programa, ou pelo menos uma edição por semana em que eu comento, eu tenho que comentar sobre mais dinheiro enviado para a Ucrânia. E esse dinheiro nunca chega, porque a Ucrânia já está com a guerra perdida
é só uma maneira de lavar esse dinheiro, saindo oficialmente através das casas parlamentares, dos órgãos e de outros países que estão interligados através da NATO. E é isso que está em jogo. Por isso, Donald Trump é uma ameaça a esse lucro fantástico da guerra. Enquanto muitos ucranianos estão morrendo, enquanto as economias europeias, em especial, estão conhecendo os piores momentos desde a Segunda Guerra Mundial, a disputa eleitoral nos Estados Unidos virou uma espécie de faroeste. E Donald Trump é a caça. Ele, ao defender esse discurso de que irá dialogar com Putin, ele passou a ser uma ameaça a todo esse lucro. É isso que está em jogo, assim, simplificando a questão. Mas não podemos negar, Dorivaldo, que ninguém mais aqui, eu peço aos colegas da TPA, que comentam com muito entusiasmo sobre os Estados Unidos, falar sobre o exemplo de democracia dos Estados Unidos, né? Um lugar que um candidato sofre duas tentativas de assassinato na mesma eleição. Que democracia é essa? Que exemplo é esse? Então, eu tenho vergonha, né, de alguns colegas que falam sobre festa da democracia, etc., quando um país, um candidato tem que ficar escondido, não pode fazer comício mais aberto, que pode morrer. Quem vai ao comício corre risco de vida. Isso é democracia onde? Então, fica aqui para reflexão nessa noite, porque é muito bom ter o direito de falar com independência e liberdade, como eu tenho, como o Issal tem, aqui no canal de notícias. Porque esse tipo de situação pode, lá na frente, servir para reflexão sobre tomadas de decisão muito relevantes em relação ao destino do seu filho na universidade, se ele tiver que estudar fora, o emprego que você deseja, uma série de outros fatores. Tudo isso está acabando interligado, não é? E é preciso conhecer a verdade sobre os países que se apresentam como modelos, mas que são apenas vergonhas. É isso, Dorival. Certo. Wellington, ainda sobre este assunto, o Issal disse, e é, portanto, um assunto aqui também de domínio, o porte de armas nos Estados Unidos é algo que pode ser legal. Esta arma não estava, portanto, registada, daí as acusações que pesam sobre este autor deste ataque contra Trump. E a questão que eu gostaria mesmo aqui de colocar-te agora, Wellington, é se Trump poderá estar a ser vítima também das suas políticas. Certamente sim, Dorivaldo. Como falei, desafiar uma máquina lucrativa de uma guerra é algo extremamente delicado. Há aí alguns indícios de que essa pessoa que teria tentado o atentado, né, contra Donald Trump ontem tenha origem ucraniana e uma arma russa foi encontrada numa sacola juntamente com a câmera de filmagem. E isso agrava ainda mais a situação, porque é uma situação externa, né, da política externa, que eu falei sobre os objetivos anunciados por Donald Trump no último debate, que seriam objetivos de diálogo, para que um ponto final fosse dado a partir de uma conversa com Vladimir Putin. Então, se isso está acontecendo, nós estamos diante aqui de algo extremamente delicado, não é? Porque o colega Sal foi muito feliz ao falar sobre o risco. Você já pensou se Donald Trump fosse realmente atingido mortalmente? O caos seria instaurado nos Estados Unidos da América. É preciso que as autoridades tenham a dimensão de tudo isso que está acontecendo. Os Estados Unidos, ainda que não sejam mais a potência única, é um país de muita influência no contexto global, que precisa continuar sendo exemplo. Deve mudar a sua política, dando lugar à diplomacia do diálogo e não a guerras e sabotagens, como fez nas últimas 6 décadas, pelo menos, e deve aprender a conviver com a multipolaridade.
E Donald Trump parece estar mais inclinado para isso. E isso tudo é uma guerra ideológica, do ponto de vista da geopolítica, muito grande e que pode, sim, Dorivaldo, respondendo diretamente a sua pergunta, ter sido o real motivo para essa segunda tentativa de assassinato do candidato e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Certo. Wellington Calazans e Isa Agostinho, eu vou simplesmente agradecer a presença dos dois aqui no Hora 10 da noite e desejar que amanhã voltemos a estar juntos os três para analisarmos outros assuntos e quem sabe até a continuidade de alguns destes. Obrigado, Wellington, obrigado, Isa, e até amanhã. Obrigado por hoje, boa noite a todos, um grande abraço e até amanhã.